E aí pessoal, Ports Trader aqui, e olha só, na aula de hoje eu vou ensinar uma técnica muito prática que vai te ajudar em duas coisas. Primeiro, diminuir o medo e a ansiedade que você tem hoje na hora de fazer trades. E segundo, diminuir o seu risco em qualquer operação que você faça. Essa técnica é muito simples de entender e muito fácil de aplicar também. Primeira coisa que você precisa sempre manter em mente antes de entrar em uma operação é saber aonde que você vai estar entrando. A gente não entra em qualquer local do gráfico. Existem algumas regras básicas que ajudam na hora de evitar entradas ruins, evitar sinais falsos e, acima de tudo, evitar perdas desnecessárias no mercado. A primeira coisa que a gente precisa sempre fazer é então focar aonde que a gente vai estar entrando quando o mercado está aberto. E nessa aula aqui então eu vou usar a forma mais simples de entrada, que é simplesmente suporte e resistência. Qualquer pessoa que assistir essa aula agora, independente do nível de conhecimento, vai entender exatamente o que fazer na hora que identificar um nível de suporte e um nível de resistência. A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: em resistência é o local perfeito para a gente vender. Em suporte é o local perfeito para a gente comprar. Isso em teoria. Na prática é completamente diferente. Na prática a gente precisa ser um pouquinho mais cético. A gente precisa de um pouquinho mais de confirmação antes de entrar na hora que bater no suporte ou na resistência. E qual seria essa confirmação que a gente vai estar procurando? Bom, a primeira delas, obviamente, é a confirmação de que aquele nível do gráfico vai realmente funcionar como um suporte ou como uma resistência. E hoje, 7 de novembro, na abertura do pregão, a gente percebe que o preço abriu e logo na hora que abriu, começou a despencar nesse gap de alta para fechar o gap. Por que que ele começou a despencar? Se a gente olhar para a esquerda, a gente vai ver que estava exatamente em um nível de resistência, correto? Mas o mercado poderia também abrir e continuar subindo. Certo? Poderia, né? Poderia acontecer qualquer coisa aqui. Então, o que a gente vai estar olhando na hora que o mercado abrir, ou em qualquer local do gráfico, ou em qualquer horário do dia, para que a gente possa realmente confirmar que aquele nível vai segurar uma resistência ou vai segurar um suporte. A forma mais prática de fazer isso é olhando a leitura de candle. Se a gente for olhar o nível que o gráfico abriu hoje exatamente nessa resistência e a gente vê o primeiro candle do dia, a gente vai ver que é um candle de força vendedor, correto? E o que isso significa? Significa que tem mais pessoas também analisando esse nível como uma resistência e, acima de tudo, tem mais pessoas que também estão vendendo exatamente aqui nesse local do gráfico. O seu trabalho como trader não é analisar o que você acha que vai acontecer, mas sim analisar o que a grande massa de pessoas, o que a maioria dos outros traders também estão fazendo. E a única forma de você identificar o que a grande massa de pessoas está fazendo naquele momento é olhando a leitura de candle. Primeiro, que a gente já estava em um nível de resistência. Segundo, logo no primeiro candle do dia é um super candle de força. Isso já é uma confirmação de que esse nível realmente é uma resistência. E na resistência você faz o quê? Você vende. Ok. Essa é a primeira parte então para você identificar sinais de entrada e poder diminuir a sua ansiedade e o seu medo. Porque o grande problema da maioria das pessoas é que ela simplesmente vê o sinal e entra. E na maioria das vezes o sinal muitas vezes é falso, né? E o que você faz? Você acaba sendo estopado. Então, para evitar isso, você precisa de uma confirmação extra. Além de identificar o seu sinal, aguarde a confirmação do seu sinal. É o que eu sempre costumo dizer para os nossos alunos aqui. A gente não entra no sinal, a gente entra na confirmação daquele sinal. Pode ser o rompimento do candle, pode ser o próximo 4 passos, pode ser 4PC, pode ser uma grande variedade de confirmações que existem que eu posso postar em outras aulas aqui para vocês. Mas a primeira confirmação é o seguinte: identificou um nível de suporte, identificou um nível de resistência, aguarda a confirmação através da leitura de candle, especificamente um candle de força naquele nível. Agora, a segunda forma de você melhorar os seus trades, e mais do que isso, reduzir 100% do seu risco no mercado, é uma técnica chamada Stop Gain. Digamos que você tenha entrado exatamente nesse candle de força após ele ter rompido. A gente já sabe que aqui em cima era um nível de resistência, né? Aqui em cima era o nível de resistência. Digamos que você entrou exatamente após esse candle ter fechado e ter rompido. Você colocou, obviamente, o seu stop no fechamento do gap, que é algo que eu já expliquei em várias outras aulas aqui atrás nesse canal do YouTube. Se você pesquisar as aulas anteriores sobre gaps, você vai ver exatamente como posicionar o seu alvo e o seu stop em operações de abertura do mercado em gaps.
Tá? Digamos que deixa eu supor que você já assistiu essas aulas e você entrou exatamente aqui e colocou o seu stop aqui. Obviamente que o seu alvo está aqui, né? Obviamente que o seu stop vai estar acima do seu nível de entrada. Se eu entrei aqui, meu stop vai estar aqui e meu alvo vai estar lá embaixo nessa operação de venda em um candle de força exatamente na resistência. Beleza. O mercado começou a desenvolver. Ele fez uma estrutura de baixa. O que seria uma estrutura de baixa? Uma estrutura de baixa é quando o mercado coloca um fundo e um topo mais baixo do que o outro. Isso daqui se configura como uma estrutura de baixa e mostra que mais pessoas, além de você, também estão vendendo. O mercado faz exatamente isso após esse candle de força. Ele faz a estrutura de baixa. Após confirmar isso daqui, a gente vai estar com um novo nível para posicionar o seu stop. Porque você tem sempre que pensar o seguinte: digamos que você não tenha entrado exatamente aqui nesse nível. Tá? Digamos que você não tenha perdido a entrada, sei lá, se foi pegar um café bem na hora que o mercado abriu e você não viu esse candle de força e o mercado já começou a andar. Qual seria o seu próximo local de entrada? Obviamente que seria aqui no 4PC, né? Se você não conhece 4PC, dá uma olhada aqui no canal, tem vários vídeos sobre 4 passos da continuidade. O seu ponto de entrada seria exatamente aqui. E se você tivesse entrado aqui, aonde seria o seu stop? O seu stop seria logo acima daquele topo, né? Correto? Beleza. Então é sempre assim que a gente vai estar utilizando o stop gain. Digamos realmente que você tenha entrado nesse primeiro candle lá em cima. Quando o mercado coloca um novo nível de entrada e um novo nível de stop, a gente vai utilizar o stop gain. O que seria o stop gain? É você pegar o seu stop e colocar no gain. Se você entrou aqui, você colocaria o seu stop abaixo do seu ponto de entrada. Isso significa stop gain. É quando você vai colocar o seu stop após o seu ponto de entrada. E mesmo que você seja estopado, você ainda vai estar no gain. É por isso que se chama stop gain. Mesmo sendo estopado, você vai ganhar dinheiro. E esse não seria a melhor coisa que pode acontecer para qualquer trader. Porque muitas pessoas têm medo de ser estopado porque vai perder dinheiro, né? O stop é sinônimo de perda de dinheiro. E agora se você for estopado e mesmo assim ganhar dinheiro? Já é uma outra história, né? Facilita muito mais e diminui aquela ansiedade. Então, recapitulando aqui, para quem não entendeu direito, vou fazer o resumão. Existem duas coisas que você precisa aprender. Primeiro, é identificar o seu ponto de entrada da forma mais eficiente possível. A gente não vai identificar somente um sinal de entrada. Na teoria, você simplesmente vai vender na resistência. Resistência é o local para vender. Só que se for uma falsa resistência, se na verdade abrir e continuar subindo, você vai perder dinheiro, né? Porque você vendeu na resistência e começou a subir. Então a gente não vende no sinal. A resistência é o sinal. A gente vende na confirmação do sinal. E isso vai aumentar muito mais a sua taxa de acerto e, consequentemente, a sua confiança na operação, porque você vai estar entrando após uma confirmação de que aquilo que você analisou realmente vai se configurar e vai continuar. Então, se você viu que a resistência está aqui em cima e você viu logo nos primeiros candles do dia, candles de força vendedores, isso vai te dizer que tem mais pessoas, além de você, que estão também analisando esse nível como uma resistência e estão vendendo ali também. Você nunca quer ser o primeiro. Você sempre espera o mercado te mostrar o que vai acontecer para aí sim você entrar junto com a galera. Então o mercado fez o primeiro candle de força e você vendeu. Você colocou o seu alvo na venda lá embaixo no fechamento do gap e você colocou o seu stop acima do seu ponto de entrada. Recapitulando novamente, se você não sabe operar gap, olha meus outros vídeos aqui no canal que tem vários explicando como fazer operações na abertura do mercado em gaps. Beleza. Seu alvo está lá embaixo, stop está acima, o mercado começou a desenvolver e começou a confirmar topos e fundos mais baixos. Após isso, você vai ter, obviamente, mais uma confirmação de que o mercado está realmente descendo nessa resistência. Você vai pegar o seu stop, que está aqui acima, e vai colocar abaixo do seu ponto de entrada. Ao fazer isso, você vai diminuir 100% do seu risco. Mesmo que você seja estopado, ainda assim você vai ganhar dinheiro. Então essa é a dica da aula de hoje. Antes de tudo, analise o mercado de forma profissional para que você realmente saiba aonde entrar e, mais do que isso, possa entrar com mais tranquilidade, porque operar com medo é realmente uma das piores coisas que você pode fazer, é algo que vai te atrapalhar no futuro. E se você quer ser trader a longo prazo e ter sucesso no mercado financeiro, você precisa estar confortável em cada uma das suas entradas. Você não pode entrar e ficar com aquela sensação ruim no estômago, com aquela dor na barriga, com aquela dor de cabeça, com aquele coração disparado. Você precisa entrar confortável e confiante na sua entrada. E para fazer isso,
só seguir essas duas dicas que eu dei nessa aula de hoje. Olha só, se você quer aprender mais sobre o mercado financeiro e mais sobre técnicas de como gerar resultados de forma eficiente, de forma segura e de forma ainda mais simples nas suas operações, seja aqui no mini índice, no mini dólar, no mercado de ações ou até mesmo no mercado Forex ou no mercado americano, eu quero convidar você para fazer parte dessa aula que eu publiquei há algum tempo atrás, onde você vai aprender uma estratégia super simples e super lucrativa, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Mais de 2.300 pessoas já assistiram a essa aula, então se você quer fazer parte disso, é só clicar nesse link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga nesse treinamento exclusivo para quem quer começar no mercado e gerar resultados de forma eficiente. Eu vejo você então lá dentro da aula. Se você curtiu essa aula aqui do YouTube, deixe seu joinha, curte o vídeo aqui, deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida, que eu vou tentar responder cada um de vocês. Vamos que vamos, sucesso!